Tudo bem com você? Vamos dar sequência aqui à nossa aula de Direito Administrativo 1, continuando a falar sobre atos administrativos. Vimos na aula passada em relação aos elementos, requisitos do ato administrativo e também sobre sua classificação. A classificação que nós utilizamos foi a do Eli Lopes Meirelles, que traz lá normativos, ordinatórios, né, e entre outros, negociais. E hoje vamos falar da extinção dos atos administrativos, né, como se dá a extinção dos atos, e também falar sobre anulação, bem como de alguns vícios em espécie. Lógico que não tem como te abordar muita coisa em vídeos curtos e temos já que iniciar as nossas aulas de licitações, que é o nosso segundo bimestre. Tranquilo? Então, vamos dar sequência aqui, falar hoje sobre extinção dos atos, anulação e também de alguns vícios em espécie. Vamos lá? Começando então aqui pela extinção dos atos administrativos. Nós temos aqui, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, que um ato administrativo ele extingue-se por, primeiro, o cumprimento aí de seus efeitos, né? Se um ato administrativo ele cumpriu os seus efeitos, ele, lógico, esgotou o seu conteúdo jurídico e, nesse caso, ele vai ser extinto. Um exemplo trazido aqui pelo nosso autor é o gozo de férias de um funcionário, ou seja, o ato administrativo que concedeu férias àquele servidor público, ele vai perder o seu efeito quando? Quando o servidor retornar das férias, ou seja, o ato administrativo cumpriu o seu efeito jurídico, que era conceder férias ao servidor. E com o seu retorno, por óbvio que, por já ter esgotado o seu conteúdo jurídico, ele vai ser extinto. Então, com o cumprimento dos seus efeitos, nós temos aí uma das causas de extinção do ato administrativo. Mas não só isso, nós temos também a possibilidade aí de ter a extinção dos atos quando ocorrer o desaparecimento do sujeito ou do objeto. Se o objeto do ato administrativo ele sumiu, é por óbvio que houve a perda do objeto e nesse caso também será extinto o ato administrativo. Agora, um conceito bem interessante, que é uma forma de se extinguir o ato, é a chamada retirada, tá? A retirada ela abrange algumas modalidades. Nós temos primeiro a revogação. A revogação, eu digo que o ato ele vai ser extinto em razão dele ter sido revogado. E por que ele foi revogado? Nós temos lá a discricionariedade da administração pública em relação a alguns atos, em relação ao método administrativo, né? E por isso ele avalia o quê? As razões de oportunidade e conveniência. Quando um ato ele deixou de ser oportuno, quando o ato deixou de ser conveniente para a administração pública, ele pode ser revogado. E nesse caso, ele será retirado, ele será extinto por meio da revogação. É o caso, por exemplo, de uma permissão de uso. Se eu permito o uso por particular de algum imóvel da prefeitura e aquele imóvel ele já não mais nos serve ou ele vai servir para outra utilidade da administração pública, ou seja, perdeu-se o quê? Perdeu-se a conveniência, a oportunidade de permitir a continuidade com a permissão de uso. E nesse caso, eu vou revogar a permissão de uso, vou revogar o ato. Então, se dá a retirada por meio da revogação. Dando sequência aqui, nós temos a invalidação. A invalidação é em relação às ilegalidades do ato. Se um ato é ilegal, nós sabemos que a administração pública ela tem o poder do quê? De autotutela, ou seja, ela pode rever os seus atos administrativos a qualquer tempo, sem necessidade de provocação do Poder Judiciário. Ou seja, ela pode rever os atos que são tidos como ilegais e também, no caso anterior, inoportunos ou inconvenientes. Quando estou falando de inoportunos e inconvenientes, eu falo de revogação. Quando eu falo de ilegalidades, eu estou falando de invalidação do ato administrativo, tá certo? Mas nós também temos um outro exemplo de retirada, que é a cassação. A cassação, nós temos que é a retirada do ato administrativo, a extinção daquele ato por meio da retirada, quando o destinatário fez o quê? Descumpriu condições que deveriam permanecer atendidas a fim de poder continuar desfrutando daquela situação jurídica. Um exemplo disso aqui, ele fala aqui, né,
da cassação de licença para funcionamento de hotel por haver se convertido em casa de tolerância. Né? Então vamos pensar que nós temos um alvará para um bar e aquele bar se transforma, na verdade, em uma boate, em uma casa noturna. Nesse caso, ele está descumprindo o ato administrativo que deu aquele alvará de funcionamento a ele. E aí eu posso realizar a cassação do alvará, a cassação do ato administrativo que concedeu o alvará de funcionamento para aquele estabelecimento, por descumprimento do próprio ato, do próprio conteúdo daquele ato que lhe deu a alvará de licença. Tá certo? Uma outra forma aqui nós temos é a renúncia. A renúncia é o meio pelo qual se extinguem os efeitos do ato, porque o próprio beneficiário abriu mão da vantagem que ele desfrutava. Nesse caso de retirada, é o próprio beneficiário, o próprio terceiro, a pessoa que desfrutar de uma situação jurídica em relação por conta do ato administrativo, que está renunciando ao seu direito, que está abrindo mão daquela vantagem que foi conferida por meio do ato administrativo. Então, eu estou renunciando àquele direito, certo? Aí ocorre a renúncia, uma outra forma de retirada, beleza? Dando sequência aqui, então, nós temos também a caducidade. A caducidade é quando o ato caducou, ou seja, a retirada se deu porque sobreveio uma norma jurídica nova que tornou inadmissível aquela situação antes permitida pelo direito e outorgada pelo ato precedente. O exemplo dado aqui pelo nosso doutrinador é a caducidade de permissão para explorar parque de diversões em local que, em face de nova lei de zoneamento, tornou-se incompatível. Então, eu concedo ali uma permissão de uso, uma licença de funcionamento, e aí vem uma lei nova, um plano diretor novo, uma lei de uso e ocupação nova, e que altera ali o zoneamento daquele local, passando, por exemplo, de uma zona comercial para uma zona residencial. Nesse caso, o ato vai caducar, porque veio uma nova lei que alterou as condições daquele terreno e nisso acabou impossibilitando, sendo inviável, inadmissível a permanência daquele ato. Então, por isso, ele caducou, porque veio uma nova norma que transformou a situação jurídica e, por isso, ele deve ser retirado por meio da caducidade. Tranquilo? E, por fim, nós temos a contraposição. A contraposição, o próprio nome já diz, é o caso quando um ato posterior ele vai contrapor o ato inicial, o ato originário. O exemplo aqui dado é o exemplo da demissão, da exoneração do funcionário público, que aí vai ter um efeito o quê? Um efeito contraposto ao ato que nomeou aquele funcionário público. Ou seja, o ato administrativo de nomeação ele vai ser extinto em razão deste ato administrativo de exoneração, porque ele tem um efeito contraposto. Enquanto um está nomeando para o cargo público, o outro está exonerando, tirando aquela pessoa do cargo público. Por isso, por meio da contraposição, se dá a retirada do ato administrativo. Tranquilo? Então vamos dar sequência aqui. Continuando aqui, então, nós estamos falando de ato administrativo, falamos da extinção do ato, né, que se dá por meio do quê? Daquelas três formas, entre elas a retirada, que daí se desenvolve em outros meios, como revogação, caducidade, contraposição, também cassação, renúncia, e agora vamos ver a anulação. A anulação de um ato administrativo, ele é o desfazimento do ato por conta do quê? Da ilegalidade do mesmo. Alguns autores preferem chamar de invalidação do ato administrativo. A Di Pietro ela traz o seguinte para nós aqui, ó. Ela traz que, como a desconformidade com a lei atinge o ato em suas origens, a anulação produz efeitos retroativos à data em que foi emitido, efeitos ex tunc, ou seja, a partir de então. Tá bom? No entanto, se a invalidação do ato decorrer de mudança de orientação da administração pública, ela não pode retroagir. Trata-se da aplicação de segurança jurídica, da segurança jurídica. Ou seja, se nós estamos falando de um ato que ele, na sua origem, foi ilegal, a anulação, por óbvio, ela vai retroagir a data que foi emitido, vai ter um efeito, ou seja, a partir daquela emissão, ele é anulável, ele é nulo, por quê?
ele está na origem com aquele vício, com aquela ilegalidade. Só que, se o ato ele foi invalidado ou foi por conta de mudança de orientação da administração pública, aí não. Aí ele não vai poder retroagir, porque daí teria que se garantir o quê? A segurança jurídica. Tá bom? Então, os atos realizados posteriormente a ele serão considerados como válidos. Tranquilo? Teria esse efeito ex nunc. Beleza? A anulação pode ser feita, já foi dito isso, pela própria administração pública, com base no seu poder de autotutela, né, ou também por meio do poder judiciário, mediante provocação dos interessados, que poderão utilizar para esse fim quer ações ordinárias, quer ações especiais previstas na legislação processual, bem como os remédios constitucionais de controle judicial da administração pública, entre eles mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, beleza? Mandado de junção, todos os remédios constitucionais que são usados para controlar, realizar o controle dos atos administrativos da administração pública. É o caso de um edital de concurso público, é o caso de um ato administrativo de nomeação ou de um ato de desclassificação de concurso público. Nós temos aí que a pessoa foi desclassificada, aquele ato administrativo é passivo de controle por meio do Poder Judiciário, através do mandado de segurança, por exemplo, para se rever, para se ver se aquele ato foi ilegal, se aquele ato foi abusivo. Tá certo? A anulação feita pela própria administração, por óbvio que ela independe do quê? Da provocação do interessado, uma vez que a administração se vincula ao princípio da legalidade. E ela tem o poder, e ao mesmo tempo o dever, de zelar pela sua observância. No entanto, segundo a de Pietro, vai se firmando aí o entendimento de que a anulação do ato administrativo, quando afeta interesses ou direito de terceiros, é preciso se ter aí, ao mínimo, um contraditório, tá bom? Por ter essa questão de envolver questões de direito de terceiros, beleza? Então, vamos seguir aqui. Como dito, a administração ela tem o poder e dever de zelar aí pela validade e legalidade dos seus atos, não é mesmo? Então, se o ato contiver alguma ilegalidade, a administração ela deve ou pode anular, né? É uma questão de vinculação ou de discricionariedade. A de Pietro traz o seguinte, que em regra há o dever de anular os atos legais, sob pena de cair por terra o quê? O nosso princípio basilar, que é o princípio da legalidade. Mas, no entanto, há algumas situações em que a administração pode deixar de realizar essa revogação em circunstâncias determinadas. E quando acontece isso? Quando o prejuízo resultante da anulação vai ser maior que vai ser maior do que o decorrente da manutenção do ato legal. É o exemplo, por exemplo, ficou bom, né? É o exemplo, nesse caso, de um ato administrativo que autorizou uma construção, um loteamento popular em certa região da cidade, depois viu-se que ali havia um zoneamento incompatível com aquele loteamento, ou que se autorizou a realização de algumas obras viárias ali, depois se viu que esse ato estava ilegal porque ele estava contrário a algumas situações no Código de Obras do município. Mas, ao mesmo tempo, se eu desfazia aquele ato administrativo, onde que as pessoas que lá estão, de baixa renda, vão morar? Então ali eu vou ter o quê? Que o desfazimento do ato administrativo, que é ilegal, vai causar muito mais prejuízo à coletividade, muito mais prejuízo ao interesse público do que se manter aquele ato ilegal, tá certo? É somente em circunstâncias especiais, somente como forma de exceção da exceção que nós vamos poder aí, a administração vai poder analisar se anula ou anula o ato, porque tem que ter em vista o interesse público, tá certo? E também a própria segurança jurídica dos aspectos objetivos, a estabilidade das relações jurídicas e também em relação à proteção à confiança e da boa-fé. As pessoas que lá compraram o loteamento certamente estavam de boa-fé e seriam prejudicados. E próprio interesse coletivo, o interesse do interesse público, que é a moradia digna para as pessoas. Então, nesse exemplo que eu trouxe, nós teríamos uma possibilidade aí da administração não rever o seu ato e manter, mesmo sabendo que o ato foi ilegal, tá certo? É uma questão de exceção, mas que é possível. Mas, em regra, a administração tem o dever, o poder e dever de rever os seus atos ilegais. Tranquilo? Vamos seguir, então. Para encerrar nossa aula de hoje, vamos falar sobre
encerrar a parte da anulação dos administrativos, vamos falar um pouquinho sobre o prazo. A administração pública tem um prazo para rever o seu ato? A pergunta é essa. Há bastante divergência em relação a isso, mas a lei que regula o processo administrativo no âmbito federal, tá certo? Então, vamos destacar aqui, ó. A lei que regula o quê? O processo administrativo no âmbito federal, tá bom? Especifica em seu artigo 54 um prazo de 5 anos ao dispor que o direito à administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo se comprovar a má-fé. Então, teoricamente, segundo aí a nossa lei do processo administrativo, o prazo para se rever o ato é de 5 anos, tá certo? E conforme traz de Pietro, de um lado, o legislador quis o quê? Beneficiar a estabilidade das relações jurídicas, impedindo o quê? Que a possibilidade de invalidação do ato possa atingir situações já consolidadas pelo decurso do tempo. Por óbvio que uma situação de 10, 15 anos, você rever após 10, 15 anos é muito complicado. Então, por isso, tem que beneficiar o quê? A estabilidade das relações jurídicas, o princípio da segurança jurídica. E por isso estabeleceu-se um prazo de 5 anos para a revisão dos atos administrativos. Além disso, por outro lado, ele quis também beneficiar o quê? Do destinatário do ato ilegal que esteja de boa fé. Aquele exemplo anterior que eu dei para vocês, em relação ao loteamento para pessoas de baixa renda, pessoas vulneráveis, e que estava ilegal aquele ato. Imagina a situação, depois de 15 anos, pessoas morando dignamente nas suas casas, a administração fosse lá e falasse, vou revogar esse ato porque ele é ilegal, então eu tenho o dever de revogar o ato. Depois de 10, 15 anos, uma situação já estabilizada, uma situação já consolidada. Nesse caso, como diz aqui a nossa professora de Pietro, o legislador preveu aí um prazo de 5 anos justamente para isso, para evitar que, primeiro, garantir a segurança jurídica, a estabilidade das relações jurídicas, e por um outro, beneficiar a pessoa que adquiriu aquilo de boa fé, que não teve culpa naquele ato administrativo ilegal, que está lá morando naquela casa, mas de boa fé, tá certo? Então, para garantir essa situação. A professora ela ainda defende o seguinte, isso não é uma coisa pacificada na doutrina, beleza? Mas a de Pietro defende que esse prazo de 5 anos se aplica a todas as esferas de governo. É lógico que se tiver uma lei específica, municipal ou estadual, vai se aplicar a lei do estado do município. Mas na ausência, a professora defende que esse prazo de 5 anos para anulação de um ato administrativo, para rever o ato administrativo, ele é aplicável também aos estados e municípios. Tranquilo? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula para finalizarmos os atos administrativos, falando dos vícios em espécie, já que não deu para tratar disso hoje nessa aula. Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.